É um prazer muito grande estar com você mais uma vez. No encontro de hoje estudaremos a lição intitulada Reis e Profetas. Os livros 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas são denominados livros histórico-literários do reino. Originalmente, cada par desses livros era considerado um só. Portanto, 1º e 2º Reis eram chamados apenas de reis. Eles contam a história dos reis que reinaram sobre Judá e sobre Israel. Assim, em 1º e 2º Samuel, o principal conceito abordado nos livros de reis é o reino de Deus. Como já destaquei, é mais fácil entender este conceito do Velho Testamento do que no Novo Testamento, embora também seja muito importante no Novo Testamento. Os livros do reino vão nos preparar para o estudo do Novo Testamento. O conceito do reino de Deus significa simplesmente que Deus é um rei e que tem um reino. Deus queria ser o rei desse povo separado, o povo hebreu. Se os filhos de Israel tivessem aceitado o plano de viverem sobre o reinado de Deus, o reino de Deus seria geográfico e literalmente na terra. Mas no livro de 1º Samuel, os filhos de Israel disseram que não queriam mais esse plano e rejeitaram Deus como seu rei. Os reis de Israel, descritos nos livros de 1º e 2º Reis, não foram a vontade orientadora, mas a vontade permissiva de Deus. Os livros de 1º e 2º Reis falam sobre o reino resultante da vontade dos filhos de Israel, de não terem mais Deus como rei. Deus queria que eles fossem o reino de Deus, mas os filhos de Israel quiseram um reino humano. Eles quiseram ter os seus próprios reis. No livro de 1º Reis, lemos sobre a divisão desse reino humano, e no livro de 2º Reis, lemos como esses dois reinos separados foram tomados. Gostaria de lembrar, mais uma vez, que esses são os livros históricos e que buscamos exemplos e alertas contidos neles para nossas vidas. Encontraremos muitos alertas nos livros de Reis. Todos esses alertas ou avisos existem porque os reis foram maus e corrompidos e as consequências para o povo foram impressionantes. À medida que você lê as consequências resultantes do governo desses reis, lembre-se que Deus não foi responsável pelos reis. Lembre-se que Deus também não foi responsável por todas aquelas consequências. O povo foi responsável porque escolheu ter reis. E esses reis foram responsáveis pelas perversidades que cometeram. Os dois livros de Reis são importantes porque relatam a divisão, a queda e a tomada do reino. Poderíamos chamar o 1º e o 2º livros de Reis de ascensão e queda da nação hebraica. Há alguns versículos extraordinários no 2º livro de Reis. O versículo 2 do capítulo 17 descreve a escravidão do reino do norte pelos assírios. Os assírios conquistaram Israel, que eram as 10 tribos localizadas ao norte de Israel. Essas 10 tribos foram levadas cativas para a Síria. Pelo menos nas Escrituras, essas 10 tribos que formavam o reino do norte não são mais citadas. São as 10 tribos perdidas de Israel. Na verdade, todo o capítulo 17 descreve o fim do reino do norte com o cativeiro dos assírios. No capítulo 25 do 2º livro de Reis, lemos sobre o terrível cativeiro do reino do sul por Nabucodonosor e os babilônios. Quando Jerusalém caiu, aqueles que não tinham sido mortos foram levados cativos para a Babilônia. Ciro, o grande, imperador persa, foi tocado pelo Deus Todo-Poderoso e decretou a liberdade para todo hebreu cativo na Pérsia, deixando-os voltar para Israel para reconstruir seu templo, sua cidade, seu país. A seguir estudaremos os livros históricos pós-cativeiro. Esdras, Neemias e Ester contam o retorno do cativeiro babilônico de alguns dos filhos de Israel. O livro de Ester conta alguns fatos ocorridos na Médio-Pérsia entre os filhos de Israel que tinham escolhido não retornar para Israel. Depois de estudarmos o livro de Ester, teremos concluído o estudo dos livros históricos do Velho Testamento. Todos os profetas que escreveram os livros proféticos do Velho Testamento encaixam-se em algum lugar dentro do contexto dos livros históricos do Velho Testamento. Vamos conhecer esses profetas depois de estudarmos os livros poéticos do Velho Testamento. É um desafio descobrir o tempo e o contexto histórico onde cada um desses profetas se encaixam. Sugiro que você faça um quadro para visualizar a localização de cada um deles dentro desse contexto histórico. Além da sua importância histórica, os livros de Reis possuem lindos exemplos e alertas.
No estudo desses dois reinos encontramos algumas das pessoas mais importantes que já viveram, os profetas. Vamos usar um minuto do nosso tempo para observarmos o que significa ser um profeta. A palavra profeta literalmente significa que fala por Deus. Essa palavra é composta de duas palavras que significam posicionar-se diante de e fazer brilhar. É isso que os profetas faziam. Foi Moisés quem recebeu a palavra de Deus, mas a partir de Josué os profetas receberam a ordem de pregar a palavra que já tinha sido dada a Moisés. Por isso, a partir de Josué, vemos os profetas pregando a palavra escrita de Deus. Os profetas também tinham revelações. Eles anunciavam a palavra de Deus. Eram pregadores. Em algumas ocasiões, o profeta tornou-se como um homem do tempo espiritual porque previa alguns fatos. O profeta frequentemente previa fatos que iriam acontecer. Essa dimensão do ministério do profeta nos fascina. Geralmente, quando falamos de um profeta, pensamos em um vidente espiritual. Apesar dessa parte do ministério do profeta ser fascinante, essa dimensão de previsão do futuro consistia uma porção relativamente pequena de seu ministério. A função principal do profeta era pregar a palavra de Deus. Eles deveriam se posicionar diante da palavra de Deus e fazê-la brilhar para o povo de Deus. Os pregadores ou profetas eram professores que deveriam responder às perguntas do povo sobre a palavra de Deus e também ensinar as Escrituras ao povo. O papel do profeta era exortar o povo a fazer o que as Escrituras ordenavam. Os profetas falavam em nome de Deus quando o povo precisava ser desafiado quanto à maneira como estava vivendo. Muitas vezes os profetas falavam em nome de Deus quando o povo não estava obedecendo a palavra de Deus. Você provavelmente já está familiarizado com os profetas. No primeiro livro de Reis, o exemplo mais importante é Elias. Ele também é o exemplo mais importante de um profeta no segundo livro de Reis. Você deve estar lembrado que quando estudamos o livro de Juízes, eu disse que Josué não preparou um sucessor. Nem os juízes que julgaram durante tanto tempo prepararam seus sucessores. Você está lembrado que eu disse que a razão de haver tantas quedas, tantos erros, era porque a liderança estava falida? Elias foi um exemplo de liderança porque preparou o seu sucessor. Quando seu ministério chegou ao fim, ele tomou a sua capa e a colocou sobre outro homem. Esse outro homem também se tornou um grande profeta. Seu nome era Eliseu. 2 profetas maiores serão reconhecidos e vão receber maior destaque no nosso estudo dos livros de Reis, mas eu quero enfatizar a importância de não se omitir nenhum dos profetas menores que não são tão conhecidos. No primeiro livro de Reis, capítulo 22, conheceremos um dos meus preferidos. O seu nome é Miqueias. Quando o reino foi dividido, os reis dos 2 reinos separados às vezes se uniam, mas na maior parte do tempo eles eram inimigos. Quase todos os reis do reino do norte eram iníquos e apóstatas. Mas o reino do sul, vez por outra, teve bons reis. Esses reis não foram tão bons quanto Davi, mas alguns deles eram homens de Deus. Ezequias, Josafá e Josias foram reis bons. Apesar de eu nunca ter entendido por quê, quando estava em treinamento, uma das minhas tarefas quando estudava a história dos hebreus era decorar os nomes de todos os reis de Israel e Judá, a época em que eles reinaram e se tinham sido reis bons ou maus. Todos os reis de Israel foram maus, e apenas alguns poucos que reinaram de Judá foram bons. Por isso eu decorei a lista dos reis que foram bons. Todos os outros reis tinham sido maus. Isso facilitou o meu trabalho. Em 2 Reis, capítulo 21, o rei do reino do norte, Israel, e o rei do reino do sul, Judá, fizeram uma reunião de cúpula. O rei do reino do norte era Acabe, era iníquo. Josafá era o rei do reino do sul. Josafá era uma mistura de bom e mal. Quando esses 2 reis se reuniram, Acabe desafiou Josafá. Ele disse: os assírios ainda ocupam a região de Ramote e Gileade. Por que você não manda o seu exército junto com o meu para recuperar Ramote e Gileade? Você pode se perguntar o que aqueles 2 reis estavam fazendo juntos. Depois que conhecemos esses 2 reis, não dá para deixar de perguntar o que Josafá estava fazendo com um homem como Acabe. Acabe era totalmente corrompido e era casado com a rainha Jezabel.
Acabe e Jezabel tinham 450 profetas pagãos e ímpios, eram profetas de Baal, e outros 400 representavam outras deidades. Eles tinham ao todo 850 profetas falsos. Quando Acabe apresentou seu desafio para Josafá, saiamos e lutemos contra os sírios juntos, Josafá disse. Você consultou os profetas? Nesse ponto da história, era uma tradição consultar os profetas para qualquer movimento que se fizessem. Acabe disse, você quer profetas? Então você vai ter profetas. Eu tenho uns 850 profetas por aqui. Acabe perguntou aos seus profetas, devemos sair e lutar contra os sírios? Aqueles profetas de Acabe, de Jezabel, não eram profetas de Deus, como aqueles que já descrevi. Esses profetas pagãos então disseram, sim, podem sair para a luta contra os sírios. A vitória será de vocês. Um desses profetas falsos chamava-se Zedequias, e colocou chifres de ferro na cabeça, e falou, é assim que você destruirá os sírios quando sair para lutar contra eles. Josafá chamou Acabe de lado e disse, sabe, eu acho que esses profetas são muito exagerados, especialmente esse aí com os chifres. Eu gostaria de saber se há algum profeta do Senhor entre esses profetas. Você tem algum profeta de Israel, um verdadeiro profeta? Eu não acredito nesses profetas aí, viu? Não tem nenhum profeta verdadeiro de Israel aqui? Eu não confio nesses profetas aí. Acabe respondeu, tem um profeta que não está aqui agora, mas eu o odeio, porque ele não profetiza nada de bom, ele sempre profetiza coisas ruins para mim. Josafá perguntou, qual é o nome dele? Vá chamá-lo. Acabe acabou respondendo, o seu nome é Micaías. Mesmo relutante, Acabe mandou uma mensagem para Micaías, mandando chamá-lo. Quando o mensageiro estava voltando para o palácio com Micaías, disse, os 850 profetas disseram que o sinal está verde. Lutem contra os sírios porque vocês terão vitória. Por isso Micaías, pelo menos uma vez na vida, vê se concorda com os profetas de Acabe. Micaías respondeu, eu vou falar o que Deus me mandar falar. É uma pena, mas agora terei que interromper o nosso estudo. O relógio na minha frente não tem piedade, está me dizendo que meu tempo já acabou. Junte-se a nós em nosso próximo encontro com a palavra, quando veremos a maravilhosa história desse profeta desprezado, ignorado e humilhado, que falou em nome de Deus, sem se importar o que lhe custaria ser um instrumento de Deus para anunciar sua palavra para os reis de Israel e Judá. Programe-se. Sim, programe-se para estar conosco no próximo encontro com a palavra. Eu tenho certeza que Deus tem bênçãos especiais para você. E acredite, vale a pena obedecermos a Deus. É a melhor coisa que podemos fazer na vida. Até o nosso próximo programa. Que bom mais uma vez podermos estar juntos através do programa Encontro com a Palavra. Mais uma vez é hora de você pegar a sua Bíblia. Abra no capítulo 21 do livro de 1 Reis para acompanhar comigo o estudo das características de um profeta verdadeiro. No final do nosso último encontro, estudávamos o livro de 1 Reis, capítulo 22, onde lemos que 850 falsos profetas profetizaram que os reis de Israel e de Judá poderiam sair para lutar contra os sírios. Quando o rei de Judá questionou se havia ou não um profeta verdadeiro para também ser consultado, Acabe, o rei ímpio de Israel, mesmo relutante, mandou chamar o profeta quem ele odiava, porque nunca profetizava nada de bom. O nome desse profeta era Micaías, e ele foi alertado pelo mensageiro que foi buscá-lo, que seria melhor concordar com os outros profetas. Quando Micaías foi trazido diante dos reis no palácio cheio de pompa e esplendor, Acabe disse: muito bem, Micaías. E agora? Devemos lutar contra os sírios? Micaías respondeu: claro, vá em frente, vocês terão uma grande vitória. Acabe ficou chocado e perguntou: você está falando a palavra de Deus verdadeira, Micaías? Micaías respondeu: se você quer saber de verdade, eu vi todo Israel espalhado pelos montes como ovelha, sem pastor, e vi seu rei morto. Acabe disse: está vendo? Não falei. Ele nunca fala nada de bom, só coisa ruim.
Então Acabe e Josafá decidiram levar os exércitos de Israel e Judá para atacar os sírios, conforme os falsos profetas tinham aconselhado, e não ouviram o profeta de Deus. Zedequias, aquele profeta dramático que tinha colocado chifres de ferro na cabeça, aproximou-se de Micaías e bateu-lhe no rosto. Como você acha que o Espírito do Senhor poderia sair de mim para falar através de você? Micaías deu-lhe uma bela resposta. Você vai saber quando estiver se escondendo de quarto em quarto. Então Micaías fez uma grande pregação dizendo: ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa e outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. Dá para entender por que Zedequias bateu na cara de Micaías. O que Micaías falou àqueles profetas foi realmente da parte de Deus. Acabe então emitiu esse decreto: lutem contra os assírios. Prendam Micaías e que ele fique a pão e água, até que voltemos. Micaías gritou: você não vai voltar. Se você voltar, o Senhor não falou por meu intermédio. Acabe e Josafá lideraram seus exércitos no ataque contra os sírios. Supomos que Micaías tenha morrido a pão e água naquela masmorra, porque essa é a última vez que seu nome é mencionado. No auge da batalha contra os assírios, a profecia de Micaías foi cumprida ao pé da letra. Os exércitos de Acabe e de Josafá foram espalhados pelos montes como ovelhas sem pastor. Um soldado sírio atirou uma flecha ao acaso. Havia um ponto vulnerável na armadura de Acabe, e essa flecha acabou atingindo-o. Acabe virou-se para seu escudeiro e disse: tire-me do combate, fui ferido. Isso também foi um cumprimento da profecia de Micaías. O rei foi morto e os exércitos foram espalhados. Observe o preço que Micaías pagou por falar em nome de Deus. Sem os milagres sobrenaturais de Deus, esses profetas não poderiam ter confrontado nenhum dos reis. Elias é o maior profeta do primeiro livro de Reis. No capítulo 18, ele vive um dos momentos em que sua luz mais brilhou. Ele estava tão cansado dos profetas iníquos de Acabe que desafiou todos eles a um duelo. Elias convocou todo o povo de Deus e todos os falsos profetas de Acabe, assim como Jezabel, para comparecerem no topo do Monte Carmelo, onde pregou um grande sermão. Elias desafiou os profetas de Baal diante de todo o povo de Deus. Ele disse: tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Com todo o povo reunido no Monte Carmelo, os profetas de Baal, os profetas iníquos de Acabe, começaram logo de manhã. Construíram seu altar e colocaram um sacrifício sobre ele. A seguir começaram a orar. Eles oraram com muito fervor. Depois começaram a se cortar e a se baterem como era costume deles. Elias ficou só olhando até que deu meio-dia. Aí Elias começou a caçoar dos profetas de Acabe. Elias os ridicularizou. Ei, gritem mais alto, já que ele é um deus. Quem sabe ele está meditando, ou ocupado, ou talvez está viajando. Talvez ele esteja dormindo e precise ser despertado. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 18, verso 27. Eles oraram mais e mais, em transe, até a tarde. Finalmente desistiram. Então Elias cavou uma valeta ao redor do altar. Derramou jarros de água sobre o sacrifício até que a valeta ao redor do altar se enchesse de água. A seguir fez uma linda oração. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo desceu do céu e queimou por completo todo o holocausto e evaporou toda a água da valeta.
O povo de Deus caiu com o rosto em terra e gritou: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Houve um grande reavivamento. O povo de Deus matou todos os 850 falsos profetas. Naquele dia, no Monte Carmelo, a luz de Elias brilhou intensamente. Primeiro, Elias dirigiu aquela mensagem para o povo de Deus, não para os falsos profetas de Acabe e Jezabel. Naquele dia, Elias começou sua milagrosa mensagem com essas palavras: "Até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro?" Nós já estudamos esse conceito. Um homem de mente dividida é instável em tudo que faz. Esquizofrenia espiritual era o problema que Elias enfrentou naqueles dias. Todo pastor enfrenta esse mesmo problema hoje. Não são necessariamente os que não creem que são esquizofrênicos espirituais. Quando os cristãos não vivem conforme o que acreditam, então estão com a mente dividida. O povo de Deus tinha conflitos. Elias chamou isso de oscilar de um lado para o outro. Elias perguntou, inclusive: "Até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Até quando ficarão em cima do muro?" O Elias que conhecemos em 1 Reis capítulo 18 é bem diferente do Elias de 1 Reis 19. Acabe era casado com uma mulher chamada Jezabel. Os dois foram pessoas ímpias. Os falsos profetas eram os profetas de Jezabel. Um dia depois da morte de todos os profetas, Jezabel mandou uma mensagem para Elias dizendo: "Quero que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles." Quando Elias leu a mensagem, fugiu para o deserto e, exausto, sentou-se debaixo de uma árvore chamada junípero. Ele orou pedindo a morte. Elias estava totalmente desolado e desanimado. Dá para imaginar? No capítulo 18, Elias teve uma vitória grandiosa. Mas no capítulo 19, encontramos Elias debaixo de uma árvore pedindo para morrer. Parece que esse comportamento era um padrão entre os profetas e alguns outros personagens da Bíblia. Muitas vezes, depois de Deus usá-los de maneira poderosa, eles parecem sucumbir. É como se Deus dissesse: "Olha, foi o meu poder que operou através desse homem." Paulo dá a seguinte explicação: "Temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós." Os problemas descritos por Elias em 1 Reis 19 demonstravam que ele passava por um esgotamento espiritual. É esse o nome que damos hoje. Um bom título para esse capítulo seria A Solução para um Esgotamento Nervoso. Lembre-se das palavras de Davi no Salmo 23. "Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome." Como Davi, Elias precisava que sua alma fosse restaurada. Sempre que Deus lida com um de seus grandes homens com esgotamento, ele dá a eles um plano que os tira dessa condição. Um exemplo disso foi quando Deus encontrou Elias debaixo da árvore e disse: "Vá dormir, Elias." Deus colocou Elias para dormir um sono profundo e sobrenatural. Deus providenciou comida para ele. Ele o acordou e disse: "Elias, coma alguma coisa." Elias comeu. A seguir Deus disse: "Volte a dormir, Elias." Depois que Elias acordou pela segunda vez, fortalecido por aquela comida sobrenatural, ele caminhou 40 dias. Elias tinha negligenciado a manutenção do templo. Você se lembra que eu já contei que quando eu estava correndo ou descansando, os meus filhos diziam para aqueles que me ligavam: "Ah, o pastor está fazendo a manutenção do templo." O que significava que eu estava cuidando do meu corpo, que é o templo de Deus. Creio que Deus estava dizendo para Elias: "Você negligenciou o corpo que eu dei a você." Observe em 1 Reis 18 todo o esforço físico pelo qual Elias passou. Observem isso. Ele cavou aquela valeta ao redor do altar. Depois ele correu mais ou menos 27 quilômetros na frente da carruagem de Acabe. 27 quilômetros. Isso é quase uma maratona. Não é de se espantar que ele estivesse fisicamente exausto? Os caminhos de justiça que restauraram a alma de Elias foram práticos. Deus disse: "Olha, você é um ser físico. Precisa dormir e comer." Dizemos que Jesus satisfaz todas as nossas necessidades, mas isso não significa que não tenhamos que comer e dormir. Mais de uma vez já percebi que se alguém dorme apenas 4 horas por noite, durante 6 meses, começa a ficar meio maluco. Os amigos começam a falar para tirar umas férias e a pessoa começa a fazer coisas esquisitas. Não podemos negligenciar o nosso templo. Essa é uma das lições práticas que nós aprendemos com Elias
em 1 Reis 19. Eu amo a história de Elias. Deus aproxima-se dele no meio de seu esgotamento e faz uma pergunta muito bonita. Em Gênesis 3, a pergunta de Deus foi: onde está você? Em 1 Reis 19, a primeira coisa que Deus perguntou foi: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus já fez essa pergunta para você? Eu não sei como você está espiritualmente. Pode ser que através dessa história de Elias, Deus esteja perguntando a você: o que você está fazendo aqui? Em outras palavras, você está realmente onde deveria estar? Que pena, o nosso tempo já acabou. No nosso próximo encontro com a palavra, vamos estar estudando um pouco mais dos livros histórico-literários. Não perca, então. Até lá. Muito bem-vindo a mais um estudo dos livros de Reis. Esse é o Encontro com a Palavra e já estamos no ar, hein? Há alguns pontos nesses livros que eu gostaria de destacar. Primeiro, é importante falar da relação dos livros de Reis como o reino de Deus. Aqui o reino de Deus é diferente do reino de Deus mencionado no Novo Testamento. Esse é o reino hebreu, o reino que o povo escolheu quando decidiu que Deus não seria mais o seu rei. Eles quiseram ter reis como as outras nações tinham. Lembre-se, essa não foi a vontade orientadora de Deus. Essa foi a vontade permissiva de Deus. Deus não foi responsável por todas aquelas terríveis consequências que os filhos de Deus experimentaram, resultantes de seus reis apóstatas e ímpios. Muitos de nós já lemos o livro Ascensão e Queda do Terceiro Reich, que narra a Alemanha de Hitler. No geral, não gostamos muito desse tipo de leitura. Os fatos são chocantes, verdadeiros e históricos. Ler os livros de 1º e 2º Reis é quase a mesma coisa. Nesses livros lemos sobre a ascensão e a queda do reino que os filhos de Israel escolheram ter. Esse reino hebraico alcançou seu apogeu em luxo e glória durante o reinado de Salomão. O povo quis um reino como os reinos que os outros povos tinham. Deus queria um sistema teocrático, um sistema de governo onde ele governa através de um profeta, sacerdote. Os filhos de Israel quiseram um reino terreno igual ao restante do mundo. Eles conseguiram o que queriam, principalmente durante o reinado de Salomão, quando o reino alcançou seu auge. Eles conseguiram o que queriam, mas, assim como o reinado de Hitler, também não durou muito. Esse reino hebreu terreno não durou muito porque essa não era a vontade orientadora de Deus. Por isso, em 2 Reis, capítulo 17, verso 24, lemos sobre a queda da parte norte desse reino. Em 1 Reis, nós lemos a descrição de como o reino foi dividido. Em 2 Reis, os reinos do norte e do sul caem. Em 2 Reis 17 e 22, lemos a impressionante narrativa. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio da Assíria, onde ainda hoje permanecem. Esse trecho refere-se ao reino do norte, que era chamado de Israel. Em 2 Reis, capítulo 25 e verso 21, temos a descrição da queda do reino do sul, também impressionante. O rei mandou executá-los. Assim Judá foi para o exílio, para longe de sua terra. Esse trecho aplica-se ao reino do sul, as duas tribos de Benjamim e Judá, que juntas formavam Judá. Quando lemos a queda do reino do sul, vemos que sua conquista e exílio não foram tão simples como as pessoas costumam pensar. O povo babilônio não apareceu lá de um dia para o outro, conquistando a cidade de Jerusalém e levando seu povo cativo. Na verdade, a cidade de Jerusalém caiu 3 vezes em um período de 20 anos. Jerusalém caiu pela primeira vez quando Jeoaquim era rei. Jeoaquim entregou a cidade e foi para a Babilônia, onde serviu ao seu rei babilônico por 3 anos. Mas depois Jeoaquim se rebelou contra as forças da Babilônia. Os babilônios tiveram que conquistar a cidade pela segunda vez. Desta vez o filho de Jeoaquim, chamado Joaquim, entregou a cidade. Jerusalém caiu pela segunda vez. Muitos dos filhos de Israel foram massacrados, e muitos dos que não foram mortos foram levados cativos para a Babilônia.
Quando os babilônios levaram os filhos de Israel, que não tinham sido mortos pela Babilônia, nomearam um rei para servir de marionete das autoridades babilônicas, chamado de Zedequias. Mas Zedequias também se rebelou, e por isso a cidade teve que ser conquistada pela terceira vez. A nação hebraica já tinha fama de ser rebelde contra o conquistador, e a cidade inteira foi destruída. No estudo dos livros de Esdras e Neemias, veremos que alguns dos filhos de Israel voltaram do cativeiro da Babilônia. Eles tiveram a permissão do imperador da Pérsia, Ciro, o Grande, para reconstruir o templo, a cidade e seu país. Havia muita oposição contra a reconstrução. O povo que se opunha aos filhos de Israel mandou uma carta para o imperador da Pérsia dizendo: se você observar os relatos dos reis e dos reis da Babilônia, verá que esse povo tem a reputação de ser um povo rebelde. Depois de verificarem os relatos, veio a resposta: sim, eles são rebeldes, pare o trabalho. Não os deixe reconstruir nada. Se algum dia você visitar Massada, verá um exemplo da rebeldia do povo hebreu. Eles se rebelaram contra os romanos em 70 d.C., amotinando-se em Massada durante 2 anos. Esses judeus preferiram suicidarem-se do que se renderem aos romanos. A cidade de Jerusalém já foi destruída muitas vezes no curso de sua história. Devido à completa destruição que sofreu em 70 d.C., a Jerusalém que conhecemos hoje não tem nada a ver com a Jerusalém dos tempos de Jesus. O povo hebreu passou por um período que se iniciou em 70 Anno Domini e que culminou com o Holocausto, e que eles tinham uma atividade de cordeiro, ou seja, passiva. Hoje eles assumiram uma atitude arrogante, ativa e deliberada. Estão treinando seus jovens para serem arrogantes. Hoje em Israel, todo jovem, quando atinge a adolescência, entra no exército de Israel. Eles são levados para Massada, a fim de fazerem juramento ao exército israelense. Neste novo milênio, Israel está recuperando a reputação que seu povo sempre teve de ser formado por grandes guerreiros e rebeldes. Lembre-se que o nome Israel significa lutador. Esse nome vem de Jacó, e é exatamente isso que significa, lutador. Acompanhando a história dos hebreus, a primeira coisa que devemos observar no estudo dos livros de 1º e 2º Reis é a ascensão e a queda da nação hebraica. A leitura desses livros é fascinante. Em segundo lugar, devemos observar os próprios reis, o que poderíamos esperar de um livro cujo título é Reis. Lembre-se, quando lemos a literatura bíblica histórica, procuramos 2 coisas: exemplos e alertas. No estudo desses 2 livros encontraremos muitos alertas. Alguns reis do Reino do Sul foram bons durante algum tempo. Todos os reis do Reino do Norte foram maus o tempo todo. Por isso encontramos a maioria dos alertas nesses reis. O personagem mais importante do elenco de reis é Salomão. A história de Salomão, como nos é relatada principalmente no livro de Reis, é fundamentalmente um grande aviso. No início, Salomão era um exemplo para nós. Ele começou muito bem. De certa forma, Salomão foi muito parecido com Saul, porque ambos começaram bem. Eles se parecem também porque ambos não terminaram bem. No início, Salomão foi um rei muito bom, mas ele não terminou bem. Nos primeiros capítulos do livro de Reis, Davi, o pai de Salomão, passou-lhe algumas responsabilidades. Davi passou a capa da liderança para seu filho. Podemos perceber o lado humano de Davi em seu leito de morte, quando disse a Salomão que fosse atrás de Simei, aquele homem que o amaldiçoou enquanto ele deixava Jerusalém. Você se lembra, quando Davi voltou do exílio, ele perdoou Simei? Lembra disso? Mas quando estava morrendo, Davi disse a Salomão: eu prometi a Simei, jurando pelo Senhor, que não o mataria à espada. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então Salomão matou Simei. Davi também falou para Salomão acertar as contas com Joabe, porque tinha matado meus generais Abner e Amassa. Davi disse: você se lembra que Davi demonstrou seu desagrado, especialmente quando Abner foi morto. Mas eu suspeito que a razão principal de Davi ter falado para Salomão pegar Joabe é porque ele tinha matado Absalão. Davi não disse isso, mas eu acho que essa foi uma das razões principais pelas quais ele mandou Salomão matar Joabe. Quando Davi passou para Salomão a responsabilidade de ser o terceiro rei de Israel, parece que Salomão seguiria os passos de seu pai.
Salomão orou: Senhor, eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? Salomão fez essa oração muito bonita no início do seu governo. Deus foi tocado com a oração de Salomão e disse: já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Você ouvirá mais sobre esse assunto quando chegarmos ao Salmo 127 e ao livro de Eclesiastes. Salomão realmente tornou-se o homem mais rico que existiu. Salomão tornou-se o homem que viveu mais experiências do que qualquer outro. Ainda assim, com tudo isso, em meio aos reis hebreus, Salomão talvez tenha se tornado o maior fracasso que já existiu. Lembre-se, eu já disse isso, mas quero enfatizar agora. Você está estudando os livros de 1º e 2º Reis, a divisão do reino, a sua queda, o cativeiro do povo e toda a calamidade que vieram sobre o reino e que não foram resultado do pecado de Davi. Davi confessou o seu pecado e Deus o perdoou. Davi arrependeu-se e foi um bom rei por 24 anos depois do seu pecado. Portanto, toda essa catástrofe que caiu sobre o reino não foi resultado do pecado de Davi. Toda essa calamidade sobre o reino foi resultado dos pecados e dos erros de Salomão. Quando o reino de Israel alcançou seu pico de glória, Salomão afastou-se de Deus. Na verdade, foram suas mulheres que o afastaram de Deus. 700 mulheres e 300 concubinas. O monte onde Salomão mantinha suas mulheres era chamado de o Monte dos Escândalos. É óbvio que Salomão tornou-se um apóstata. Muitas de suas mulheres adoravam deuses estranhos. Salomão se deixou influenciar por elas e passou a crer nesses deuses estranhos. É por isso que digo que Salomão, se olharmos para toda a riqueza e sabedoria que chegou a ter, foi o rei que sofreu a maior queda. Acredito que Salomão tenha vivido um retorno espiritual. Saul foi diferente, ele não voltou. Acredito nisso por 3 razões. A primeira delas está no Salmo 127. Esse é o único salmo escrito por Salomão. No Salmo 127, ele passa uma mensagem que eu acho que é a mais orientadora aos homens. Ele diz: é possível trabalhar em vão, é possível construir em vão, é possível preocupar-se em vão. Salomão foi um grande construtor. Ele construiu o templo e também cidades e parques. Ele construiu uma frota de navios só para navegar até uma rainha e dizer-lhe: oi, tudo bem? Ele foi um construtor fenomenal. Quando ele escreveu seu pequeno salmo, ele diz: é possível construir em vão. É possível trabalhar muito em vão. É possível preocupar-se em vão, porque é possível preocupar-se com as coisas erradas. A segunda razão para eu achar que ele viveu um retorno espiritual é o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é uma canção de arrependimento de Salomão. Nós ainda vamos estudar o livro de Eclesiastes. E a terceira razão para eu acreditar que Salomão voltou-se para Deus é que, quando esse período da história é relatado, não só o pecado de Davi é omitido, mas também o pecado de Salomão. Eu acredito que realmente ele se arrependeu. Bom, nós temos que ficar por aqui hoje. Até o nosso próximo encontro com a palavra. Muito bem-vindo a mais um estudo da Santa Palavra de Deus. Esse é um estudo de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Estamos no 40º estudo e até agora já chegamos aos livros históricos de Reis. Pegue sua Bíblia e abra no livro de 2º Reis, capítulo 18, e siga comigo a história empolgante do Velho Testamento. Estudando esses 2 livros, vimos que todos os reis do Reino do Norte foram ímpios. Neles você não encontra nenhum exemplo, só alertas. Mas no Reino do Sul você encontra alguns reis bons, alguns pelo menos. Ezequias foi um bom rei e fez muitas coisas boas. Tudo o que ele mostrou, tudo o que ele fez, de certa forma, acaba sendo um exemplo para nós. Ele removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito,
pois até aquela época os israelitas queimavam incenso para ela. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Na verdade, nenhum dos reis que viveram antes ou depois de Ezequias tiveram um relacionamento tão íntimo com Deus quanto ele, porque ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, era bem-sucedido em tudo que fazia. Há muitas coisas exemplares na vida de Ezequias. Também há alguns alertas. Quando Ezequias ficou doente, Deus falou com ele através do profeta Isaías. Deus lhe disse: "Ponha ordem à sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará." Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele fez uma oração muito bonita. Há muitas orações bonitas nesses livros, especialmente as orações de Salomão e de Ezequias. Ezequias pediu a Deus que salvasse sua vida. Ele chorou. Então Deus mandou uma mensagem linda para Ezequias através de Isaías. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Deus vê as lágrimas. Isso é muito importante. Eu o curarei. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Esse é um lindo exemplo para nós. Esse homem orou quando ficou sabendo que ia morrer. Mesmo tendo ouvido um profeta falando a palavra do Senhor de que ele morreria, ainda assim ele apelou a Deus. Mesmo que alguém diga que você tem algo maligno e que vai morrer, você tem o direito de orar. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu não quero morrer. Creio que todos nós temos o direito de fazer essa oração pedindo a cura. No entanto, devemos terminar a oração como Jesus nos ensinou. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Algumas vezes, talvez, o propósito da doença seja nos levar à morte. Quando Lázaro ficou doente, Jesus disse: "Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus." Mas algumas vezes o propósito da doença é levar à morte. Afinal de contas, se nessa próxima dimensão os pastos são verdes e nunca secam, as águas são tranquilas e nunca ficam turbulentas, e o cálice é transbordante e nunca se esvazia, Deus tem que nos levar para lá para nos dar todas essas coisas. Nenhum de nós escolheria ir, por isso quase todos nós vamos depois de ficarmos doentes. Às vezes esse é o propósito da doença, mas quando você fica sabendo que está com uma doença maligna, tem o direito de orar pedindo a cura. Ezequias fez isso e Deus lhe deu mais 15 anos de vida. No entanto, depois desse milagre, Ezequias tornou-se um alerta. Num dia, alguns babilônios visitaram Ezequias. Todo orgulhoso, ele lhes mostrou tudo, armas, arsenal e todo o seu tesouro. O profeta Isaías perguntou a Ezequias: "O que eles viram em seu palácio?" Ezequias contou que tinha mostrado tudo a eles. Então Isaías disse: "Isso foi um erro. Eles voltarão e vão conquistar o seu reino." Isaías estava profetizando a respeito da conquista de Jerusalém pela Babilônia. Seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias perguntou: "Quando isso acontecerá?" E a palavra veio de Isaías: "Ainda vai levar algum tempo." Então Ezequias falou: "Então boa é a palavra do Senhor, porque haverá paz nos meus dias. Meus 15 anos serão bons. Não me interessa o que vai acontecer depois." Os filhos de Ezequias seriam levados escravos e feitos eunucos. Aparentemente Ezequias não se importou com isso. Certamente Ezequias não foi um modelo de pai. Ele se importava apenas com a sua vida, e não com o tipo de vida que seus filhos teriam. Além da ascensão e queda do reino, há outros pontos para serem destacados nesse estudo da literatura do reino. Observe os reis que foram exemplos e aqueles que, na grande maioria das vezes, foram alertas e avisos. Como sugerimos em nosso primeiro estudo do livro de Reis, há uma terceira coisa para ser observada nesses livros: os profetas. Os profetas na literatura do reino são exemplos. Eles são um dos exemplos mais bonitos nas Escrituras. No nosso primeiro estudo, destaquei alguns dos profetas que não são muito conhecidos. Outros nem sabemos seus nomes, mas há profetas muito conhecidos, como Elias, em 1º Reis, e Eliseu, em 2º Reis. Eu amo a história de Eliseu em 2º Reis, quando o general do exército assírio o procurou para curá-lo. Nessa época, a Síria estava prestes a conquistar o reino do norte. Já estavam ocorrendo algumas batalhas. A Síria tinha um exército muito poderoso e o seu general superior era Naamã,
afligido por lepra. Uma menina hebreia na Síria, que provavelmente foi levada escrava, contou a Naamã sobre um profeta em Israel que tinha o poder de curar lepra. Assim o leproso Naamã foi em sua carruagem com alguns soldados procurar Eliseu em sua casa. Acontece que Naamã tinha ideias preconcebidas sobre como Eliseu efetuaria a cura. Naamã pensou que Eliseu seria muito dramático, que faria uma cerimônia solene, porque, afinal de contas, Naamã era o general do exército assírio. Eliseu não fez o que Naamã esperava. Ele nem saiu da sua casa para cumprimentá-lo. Eliseu mandou um servo falar com Naamã. O servo disse a Naamã: Eliseu mandou o Senhor lavar-se 7 vezes no rio Jordão para ser curado de sua lepra. Naamã ficou furioso. Ele subiu em sua carruagem e deixou a casa de Eliseu levantando poeira, gritando com o escudeiro que ia na carruagem com ele. Naamã falou: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria de lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? Conforme prosseguiam viagem, o seu escudeiro disse: Com todo respeito, senhor, mas o senhor foi até lá, não foi? Quer dizer, o senhor foi procurá-lo porque deve ter acreditado que ele sabia alguma coisa que o senhor não sabia, ou que ele tinha alguma coisa que o senhor não tinha. Eu sei que o senhor não esperava por isso, mas por que é que o senhor não faz o que ele disse? Naamã pensou por um momento e depois mudou de ideia. Ele foi até a lama do rio Jordão e não mergulhou 1 vez, nem 2, nem 3 vezes, mas 7 vezes. Quando Naamã saiu daquela lama do rio Jordão, estava curado da lepra. Fazendo uma aplicação disso, podemos dizer que a história da cura de Naamã é uma linda alegoria do Evangelho da salvação. Quando as pessoas têm fome espiritual e buscam a salvação em Cristo, têm ideias preconcebidas sobre como acontecerá a sua salvação. Alguns intelectuais acreditam que se a salvação não for complicada, não é verdadeira. Isso se aplica principalmente às pessoas intelectuais. Quando elas descobrem como o Evangelho é simples, Paulo se referiu à loucura da mensagem da cruz, e as pessoas descobrem então que é simples, e às vezes não acreditam. O Evangelho costuma ser simples demais para os intelectuais. Parece que eles acham que a salvação só serve para os inteligentes como eles. Às vezes, mesmo inconscientemente, eles querem que a salvação seja dada apenas àqueles que estudaram, àqueles que são diplomados. Mas a salvação é simples. É porque o Evangelho da salvação não se encaixa com suas ideias preconcebidas. Muitos deles rejeitam a salvação. O Evangelho da salvação é mesmo muito simples. Lave-se no lamacento Rio Jordão 7 vezes. Você não precisa entender a salvação. A salvação não tem que ser racional. A salvação não tem que ser lógica. A salvação não tem que ser o que você acha que deveria ser. Apenas, vai lá, se lave no Rio Jordão 7 vezes. Apenas creia e obedeça o que ouvir, porque a loucura da pregação do Evangelho pode salvar sua alma, pode se tornar a solução para a sua vida e a sua salvação. É essa a aplicação dessa história do livro de 2 Reis, capítulo 5, de Naamã o leproso e de Eliseu, o profeta. Vamos falar um pouco mais sobre os profetas e observar mais alguns pontos a respeito deles. Esses profetas não eram apenas homens através do qual Deus falava, eles não eram apenas homens que faziam a palavra de Deus brilhar. Eles eram homens que Deus levantava quando havia algum problema. Poderíamos fazer a seguinte generalização: se não houvesse problemas, também haveria profeta. Mas você observará que sempre que aparecia um problema, logo o profeta já estava aparecendo. Você observará isso toda vez que o trabalho do Senhor encontrava obstáculos. Observe isso. Toda vez que aparecia um obstáculo ao trabalho de Deus, ele levantava um profeta. Uma das funções do profeta era centralizar sua pregação no problema ou no obstáculo até que fosse removido e o trabalho de Deus continuasse novamente. Observe que quando o trabalho de Deus encontrava outro obstáculo, Deus levantava outro profeta. Remover os obstáculos que impediam o trabalho de Deus era uma das funções mais importantes desses profetas. No Novo Testamento, o trabalho de Deus é a igreja. Deus estava construindo sua igreja. Quando a igreja enfrentava um obstáculo, Deus levantava um apóstolo para escrever uma epístola.
No Velho Testamento, Deus levantava um profeta que então escrevia um dos livros proféticos do Velho Testamento. O profeta falava sobre aquele obstáculo até que ele fosse removido. No Novo Testamento, Deus levantava um apóstolo que escrevia uma epístola que mostrava à igreja como aquele problema que estava bloqueando a igreja podia ser removido, para que o trabalho de Deus continuasse através dela. Resumindo, quando você ler os livros de 1º e 2º Reis, observe a ascensão e a queda do reino. Lendo sobre ele, aprendemos a seguinte aplicação: Deus quer fazer de sua igreja uma nação santa hoje. Por isso, observe os próprios reis. A maioria deles são alertas para nós. Apenas alguns poucos são exemplos. Por isso, digo outra vez, nos 2 livros de 1º e 2º Reis, preste atenção nos profetas. Os profetas são lindos exemplos. Os profetas são as pessoas através das quais Deus fala conosco. Observe a vida deles e ouça suas mensagens registradas nos livros de reis para nós. Ouça a mensagem das boas novas. Com a mensagem que Naamã ouviu, pode ser que ela não faça sentido para você. Pode ser que não pareça intelectual, pode soar simples demais. Mas assim como Naamã, acredite e obedeça, e você receberá a cura para a sua lepra espiritual. Jesus diz: siga-me, confie em mim. Você já fez isso? Se ainda não, você precisa fazer hoje. Bom, chegou o momento de terminarmos por hoje o nosso estudo, mas logo estaremos juntos para mais um programa e assim estudarmos um pouco mais da santa e inspirada palavra do nosso Deus. Prepare-se, esteja conosco no próximo programa. Até lá, um abraço.